Eu vou apresentar a você uma cronologia do Novo Testamento, ou seja, os principais textos que deram origem a essa monumental obra que nós temos na segunda parte da Bíblia. O evento principal, o evento primeiro, o evento primordial é o que nós chamamos a Páscoa de Jesus. A Páscoa de Jesus, ela aconteceu no ano 30. Esse é um consenso da pesquisa. Alguns autores vão dizer que provavelmente pelo ano 28, ou talvez pelo ano 29, mas são pesquisas que ainda estão em andamento e a gente não pode aqui simplesmente colocar como definitivas. Aliás, todas as datas que eu vou apresentar aqui para vocês são aproximadas. Nós não temos nenhuma certeza matemática no que diz respeito a esses eventos. Mas o evento primordial do Novo Testamento, que vai dar a razão de ser de toda essa obra monumental, é a morte, a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Eu tenho um vídeo sobre isso, depois você dá uma olhadinha. Então veja bem, vamos assumir então que é no ano 30 que acontece a Páscoa de Jesus. O que aconteceu nesse primeiro momento? É um primeiro momento que eu vou chamar aqui de primeira hora. O que é a primeira hora? A primeira hora é aquele instante em que nada ainda está sendo escrito. É o momento em que as pessoas estão em contato com Jesus. Quem são essas pessoas da primeira hora? Aquelas que viram Jesus, aquelas que compartilharam da sua presença, por exemplo, a sua família, os seus discípulos, as pessoas curadas, todos aqueles que estavam ali circulando ao redor de Jesus em pequenas comunidades, aprendendo do seu ensinamento. Esse pessoal nós vamos chamar de primeira hora. Para eles não interessa escrever sobre Jesus. Eles estão experienciando a pessoa de Jesus. Então isso é muito importante. É o que eu estou chamando aqui de primeira hora. Então guarde bem. Para a primeira hora, é um momento essencialmente de oralidade. Depois a gente vai passar um pouco mais para a escrita. A segunda hora é o momento em que nós vamos encontrar pessoas que não conviveram diretamente com Jesus. Mas essas pessoas conviveram com aquelas que estiveram com Jesus. De modo muito especial, os seus discípulos, porque eles são os primeiros pregadores do Evangelho. As pessoas, então, que se encontrarem com os discípulos, elas estão nessa segunda hora. Há uma personagem importante, que daqui a pouco eu vou falar dela, para você compreender melhor. Então, nós temos a primeira hora, aqueles que estão perto de Jesus. A segunda hora, esses que não viram Jesus, mas viram os que viram Jesus. E, por fim, a terceira hora, que é exatamente um momento em que esses que viram Jesus já estão morrendo e virão outras pessoas que não viram Jesus e terão um contato muito pequeno com esses que viram o Senhor. Percebe? Em última análise, o pessoal da terceira hora está ligado à nossa experiência também. Nós somos dessa terceira hora. Então esse primeiro momento é um momento importante. Veja como você pode visualizar aqui o que eu estou tentando dizer. De 30 a 60, mais ou menos, é tradição oral. De 60 a 95, já temos escritura. E de 95 para cá, já é texto e interpretação dos eventos ao redor de Jesus. Mas temos agora uma figura importante, que eu disse a você que ia mencionar, que é Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, ele não foi um apóstolo direto de Jesus, mas ele teve uma revelação, uma experiência de Jesus, que é contada em Atos dos Apóstolos, e Paulo então passa a escrever sobre essa experiência e ele vai então assumir o seu ministério como um ministério que vai contar o Evangelho de Jesus. Então observe bem, a primeira carta que Paulo escreve é aos Tessalonicenses, a primeira, provavelmente do ano 49 ou 50 da nossa era. Mas você deve ter noção também, e precisa saber,
que quando Paulo escreve essa primeira carta, ele já tem toda uma experiência missionária. A carta não é escrita no início do seu ministério. Parece que a sua conversão está lá atrás, na década de 30. Mas o seu ministério, o auge dele, traz também a escritura das suas cartas, porque ele já é então uma pessoa conhecida, ele já passou por essas comunidades e agora ele tem autoridade para enviar essas cartas. Portanto, 1 aos Tessalonicenses é a carta mais antiga e o documento mais antigo que nós temos no Novo Testamento. Paulo escreve todas as suas cartas entre 50 e 68, porque é a marca final da sua vida, antes que o primeiro evangelho seja escrito. E o primeiro evangelho é Marcos, por volta do ano 70. Veja bem agora que nós temos um distanciamento bastante significativo. Pela sequência da sua Bíblia, quando você abre o Novo Testamento, a primeira coisa que aparece é o Evangelho de Mateus. Então, às vezes, você julga que essa é a cronologia, mas a cronologia ela é relativa. O modo como os textos aparecem no Novo Testamento é uma forma didática de apresentar para você, não é a cronológica. Aqui não é o nosso objetivo apresentar isso em detalhes, é apenas um panorama. Se você quiser, depois a gente faz um outro vídeo apresentando isso de modo mais detalhado. Então, Marcos é o primeiro evangelista. Ele escreve ao redor do ano 70 e é o primeiro a colocar por escrito os eventos ao redor de Jesus. Repare bem, depois que Paulo escreveu todas as suas cartas. Lembrando que, pela tradição, Marcos foi também um companheiro de Paulo. Em seguida, 15 anos depois de Marcos, aparecem Mateus e Lucas. Então, nós temos agora um período ainda maior que daqui a pouco você vai visualizar de uma forma mais clara. Nós temos já 3 evangelistas, bastante tempo depois de Paulo, não é? Já escrevendo esses primeiros textos que nós hoje conhecemos e sabemos como são. Por último, por volta do ano 95, nós vamos encontrar João. Aqui nós fechamos o quadro dos 4 evangelistas. Então, observe bem. É muito importante que você tenha clareza de uma coisa que eu vou dizer agora. De Marcos, de Mateus e Lucas e de João, para o tempo de Jesus, nós temos uma distância bastante grande. Então, não é bom que a gente exija desses textos como alguma coisa do tipo de uma agenda, como se eles estivessem andando atrás de Jesus e escrevendo a vida de Jesus. Reparem, 40 anos para Marcos, 55 anos para Mateus e Lucas e 60 anos para João. Então, um período bastante longo em relação ao evento Páscoa de Jesus. Os outros escritos do Novo Testamento, por exemplo, Tiago, Judas, Pedro, João, Hebreus, Apocalipse, eles estão aí por volta de 85 e para frente. Também, como disse, não vou detalhar isso agora. Esse vídeo é apenas para você ter uma ideia clara da cronologia do Novo Testamento. João escreveu o Evangelho, a pesquisa ainda discute se ele escreveu também o Apocalipse, ao redor dos anos 90 a 95 por aí. Daí para cá, nós vamos encontrar as reflexões, as interpretações sobre isso que chamamos Novo Testamento. Devo insistir com você, não se trata de precisão histórica, mas de dados ou de datas aproximadas. Então guarde bem isso. O primeiro evento é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. Dali vão sair todas as teologias ligadas a esse evento. São 27 livros no Novo Testamento. Cada um contará de uma forma essa experiência de Jesus. Então, esse é o primeiro passo. Depois nós podemos aprofundar um pouquinho mais, mas fica aqui para a sua compreensão.